Bom dia, amigos e amigas, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um devocional e antes de darmos início à leitura de hoje, gostaria de pedir que curtam este vídeo, fiquem à vontade para compartilhar suas reflexões nos comentários, compartilhem com os amigos e caso ainda não seja inscrito no perfil ou no canal, se inscreva para receber diariamente os vídeos do devocional Café com Deus Pai. Dia 5 de fevereiro. A fé é o combustível da coragem. É o acreditar da promessa. O tema do devocional de hoje é renúncias que geram vida. Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Primeira carta de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Muitos corações vivem aprisionados pela culpa e o medo, e muitas vezes isso acaba impedindo-os de desenvolver um relacionamento sincero com o Pai. Esses sentimentos distorcem a verdade do amor incondicional de Deus, criando uma imagem equivocada dele, como um juiz implacável, que está pronto para condenar. Certamente, Deus não se agrada do pecado, mas sua essência é o amor. E por meio do reconhecimento dos nossos erros, temos acesso ao perdão, ao acolhimento e à restauração. A história de Ana, inicialmente estéril, destaca-se como um testemunho de fé, ousadia e comprometimento, ao dedicar seu filho Samuel ao Senhor. Sua vida serve como inspiração, pois ao receber algo que há muitos anos buscava em oração, de livre vontade resolveu renunciar e consagrar o seu filho, de modo que ele viveria seus dias como um sacerdote na casa de Deus. Após isso, Ana foi honrada ainda mais pelo pai e teve outros filhos. Na vida, já me vi diante de situações nas quais pude escolher entre renunciar ou não a determinadas coisas. Todas as vezes em que optei pela renúncia, Deus derramou bênçãos inimagináveis, como, por exemplo, no dia em que renunciei a um excelente emprego, no qual eu havia sido promovido. No dia da promoção, comuniquei ao vice-presidente da empresa que eu era grato e, ao mesmo tempo, pedi meu desligamento, pois estava convicto de que Deus estava me chamando para sua obra, e fui pastorear de forma voluntária. Esse costuma ser o caminho mais difícil no primeiro momento, e pode até não fazer sentido aos olhos humanos, mas sempre que se é movido pela fé em Deus, isso resulta em colheitas extraordinárias. Muitas vezes é necessário dizer não ao mundo para recebermos o sim que há tanto tempo temos buscado de Deus. A leitura indicada para hoje é Gênesis capítulo 26 e a palavra-chave para meditarmos é renunciar. Leitura da Bíblia, livro de Gênesis capítulo 26. Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Amabileque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e os abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita, e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficar com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Amabileque, o rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então, Amabileque mandou chamar Isaque e perguntou: ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me mataria se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaque. Aí Amabileque disse: por que você fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Amabileque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali, e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecido cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso.
Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia Amabileque disse a Isaque: "Vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós." Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois de sua morte. E Isaque pôs no poço os mesmos nomes que seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a este poço o nome de Discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de Inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de Lugar Espaçoso. Ele disse: "Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade." Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos." Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Certo dia, Amabileque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram o seu amigo, Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: "Por que é que vocês vieram falar comigo, se tens ódio de mim e até me expulsaram de sua terra?" Eles responderam: "Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que você fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado." Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato. Cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora como seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs neste poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Bessemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Antes de finalizar o devocional de hoje, vamos refletir sobre ambas as leituras, abrir nossa mente e nosso coração para entender qual mensagem ela nos traz e fazermos nossas orações. E se você quer adquirir este livro para leitura ou para presentear, acesse o link na descrição ou comente "Eu quero". São 365 páginas, uma para cada dia do ano, com mensagens, reflexões e indicação de leitura, que vão nos aproximar ainda mais de Deus. Esse foi o nosso devocional de hoje, espero que tenham gostado e até amanhã.